Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos toda semana o executivo C-Level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Rafael Caldas, que ele é líder da Amazon Logística no Brasil, empresa norte-americana que traz soluções para e-commerce, computação em nuvem, streaming e também inteligência artificial. Hoje o nosso bate-papo vai falar um pouquinho sobre eficiência operacional no Last Mile, modelos de entrega de última milha. E um pouquinho sobre o Rafael. Ele tem experiência de mais de 20 anos na área de tecnologia da informação e logística em empresa de grande porte. Atua desde 2016 como executivo na Amazon, já tendo morado e trabalhado desenvolvendo operações na Amazon Logistics do México 2016 e 2017, Estados Unidos em 2018 e também Austrália 2019 e 2020. E desde 2020 atua como líder na Amazon Logística do Brasil, sendo responsável pelas estratégias das operações dessa unidade de negócio no país. Então, sem mais, recebemos aqui no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Rafael Caldas. Meu amigo, como sempre, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Eu que te agradeço aí pela introdução, Tuco. Maior prazer estar aqui com você, falar um pouquinho mais sobre logística, obviamente que aprender também junto, porque toda vez que a gente fala sobre isso, sempre a gente aprende, ainda mais como profissional como você. Espero poder contribuir também. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Hoje o nosso bate-papo, né, a gente sabe que a Amazon é uma empresa que está crescendo bastante, chegando no Brasil, abrindo diversos locais aí para trabalhar, uma empresa que eu uso muito, né, que faz bastante diferença, principalmente na minha vida, né, as pessoas realmente gostam bastante do modelo de negócio de vocês. Não é à toa que o nosso bate-papo de hoje é falar um pouquinho sobre essa eficiência operacional e principalmente modelos de entrega de última milha. Mas antes da gente conhecer um pouco mais sobre esse tema, falar um pouco das operações, eu gostaria que você pudesse falar um pouco primeiramente da sua trajetória profissional, até porque a gente contou que você, a Amazon desde 2016, atuou em diversos outros países, também colocando em prática ali outras operações, 10 anos também com tecnologia. Sua capacitação inicial foi em ciência da computação. Gostaria que você pudesse falar em todo esse framework de trabalho teu, né? Nos dar um overview da sua trajetória e como foi também essa transição de tecnologia para logística. Contar um pouquinho da sua história aí, Rafael Caldas, da Amazon. Tudo começa, Tuco, com uma curiosidade muito interessante, que é o fato de eu ser do Amazonas. Eu sou amazonense. O amazonense que trabalha na Amazon hoje. Sou formado em ciência da computação, me formei em ciência da computação no Amazonas e comecei lá a trabalhar com tecnologia, né? Comecei a trabalhar com tecnologia, com desenvolvimento de pequenos sistemas e daí eu migrei para gerenciamento de projetos em tecnologia. Então, gerenciei diversos projetos em tecnologia, projetos de sistemas e projetos também de comunicação satelital e outros. Então, só que chegou um dado momento ali no Amazonas, foi 2010, que eu falei, não, preciso crescer, né? Então, foi quando eu objetivei vir para São Paulo. Mas foi Amazonas, Manaus mesmo, especificamente? Manaus, morava em Manaus, exatamente. Fiquei 28... Polo industrial gigante, né? Já fui lá. Exatamente, fiquei 28 anos da minha vida morando lá. Em 2010 foi quando eu objetivei vir para São Paulo e aí eu explorei quais eram as oportunidades que existiam em São Paulo em gerenciamento de projetos, porque aí eu já não queria ficar muito focado em tecnologia. E foi quando eu encontrei a oportunidade de fundar o escritório de projetos da Direct Express. Então, trabalhei na Direct Express, desenvolvendo diversos projetos de logística já saí nesse momento de... PMI, by the book já. By the book, exatamente. Então, desenvolvendo todos os projetos com as técnicas do PMBOK, mas de logística, já montando unidades
unidades de última milha, montando hubs, sort centers, e esse era o meu modelo de trabalho, e entregar no regime de turnkey, ou seja, eu entregava para a operação com tudo funcionando, operando. E eu tive a oportunidade dessa forma de conhecer a fundo a operação logística. E foi quando, na época, me ofereceram a oportunidade de eu comandar as operações do Direct, e eu falei, bom, eu quero. E já sabia o que fazer, porque já estava trabalhando com o projeto, até porque o projeto nada mais é de você estruturar, ter todo o planejamento, início, meio, fim, que a gente fala, iniciação, planejamento, execução, controle, todo esse contexto do PMI. E como você já sabia o que fazer, então nada mais natural do que assumir uma operação e colocar em prática aquilo que você já tinha traçado no projeto ali logístico. Foi exatamente esse o contexto, Tuco. Então eu assumi as operações da empresa e aí me apaixonei por logística. Foi amor à primeira vista, né? A logística, costumo dizer que é como ópera, ou você ama ou você odeia. No meu caso, eu amei logística e amei o dinamismo e nunca mais saí desse segmento, desde 12 anos atrás. Eu acho engraçado que logística, são muito poucas pessoas que eu entrevisto que falam que já começou com logística. Geralmente ele começa em alguma outra área e depois parte para a área de logística. Tem gente que começa com compras, começa fazendo qualquer outra coisa e depois vai para logística. É muito difícil. Você sabe uma curiosidade? Quando eu entrei na Amazon, na minha primeira semana no México, né, nós estávamos implementando lá um sistema dentro da Amazon Logistics do México. E aí estávamos recebendo um time dos Estados Unidos que estava nos ajudando lá com essa implementação. E eu comecei a conversar com uma senhora que estava lá na operação, uma senhora muito inteligente, e aí eu perguntei para ela, eu falei, bom, você implementa sistemas na Amazon? Implemento. Você sempre implementou sistema na Amazon? Sim, eu entrei há 2 anos na Amazon e sempre implementei sistemas. Eu falei, poxa, perfeito, legal. E você trabalhava com o que antes? Eu crente que ela ia falar, né, sistemas. Não, eu era bióloga marinha. Nossa, Você foi ao extremo. Mas isso é que é interessante. O bacana da logística é que não é rocket science, não é ciência de foguete logística. O conceito da logística, ele é muito lean. Então, se você tem algumas soft skills e algumas hard skills que te favoreçam, né, principalmente com a questão de raciocínio lógico, né, capacidade de enxergar, de calçar os sapatos e as sandálias do cliente e enxergar o que você precisa fazer para você encantar o cliente, não é difícil, né? Não é uma área difícil, pelo contrário, só que exige muita disciplina, exige muito comprometimento e exige muita atenção a detalhes. Logística é isso, né? Então, por isso que esse foi um caso emblemático. E como foi para você fazer essa transição? Eu falo porque o gerente, aquele que trabalha com projetos, tem ali, by the book, como eu falei, né? Seguir exatamente as regrinhas, tudo certinho, início, meio, fim. Logística, a gente sabe, operacional é um pouco diferente, né? Quando você está no dia a dia, as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, agilidade. Exato. Você teve alguma dificuldade nessa transição de sair um pouco, talvez, da parte de projeto e ir para uma área de atuação que todo dia acontecia coisas diferentes que não era, talvez, previsto como no projeto, você já tinha toda a mensuração, custo, e o início, o fim, assim por diante. Como é que foi para você, talvez, fazer essa transição e estar acostumado em algo que era bem planejado para ir? Claro. Não que não seja planejado, mas que a gente sabe que a atuação é algo diferente todos os dias. Acho que tem muita coisa, Tuco, a ver do perfil da pessoa. Então, eu vejo que para trabalhar com esse ambiente dinâmico, né, tem que ter perfil. Eu adoro esse dinamismo. Então, gostava, assim, de gerenciar projetos. Até hoje, desenvolvo diversos projetos junto com o meu time. Só que, além disso, eu gostava daquele dinamismo da logística. Né? Isso estava dentro do meu perfil. É por isso que eu me adaptei tão facilmente. Mas eu acredito que também a área de projetos contribui bastante. Porque dentro da logística, você trabalha muito com desvios. Como você falou, todos os dias acontece algo diferente, ainda mais na logística fracionada. Na logística fracionada, você não está fazendo um peer-to-peer simples, né? Que não digo que é simples, mas eu digo que é de mais fácil controle quando você fala de um B2B. Agora, na logística fracionada, quando você está diariamente lidando com centenas de milhares de clientes distintos, cada um com uma realidade distinta, e aqueles clientes podem não ser os mesmos de ontem, então os problemas eles podem ser distintos também. Então, aí é que acontecem os desvios operacionais dos KPIs. E o interessante é que esse foco do projeto que você falou, de o tempo todo estar sendo pautado em algo que em uma execução perfeita, né, sem falhas, é que ajuda muito na correção desses desvios operacionais, é que ajuda muito na análise profunda das causas raízes de cada um dos desvios operacionais para que você objetive sempre a excelência operacional. Não existe 100% na logística fracionada, porém, dá para se chegar próximo disso. Excelente. Né? E falando até um pouquinho da Amazon, eu acho que todo mundo já conhece a Amazon, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente, né, da empresa, principalmente desse novo momento que ela tem no Brasil. A gente sabe, eu vi muitos CDs, crescimento e assim por diante. Eu gostaria que você pudesse falar exatamente um pouquinho da empresa, principalmente nesse momento, nesse crescimento e expectativas, né, próximas aí para os próximos anos, relacionada a todo esse trabalho que você está como gestor aí da área de operação. Eu acho que começa com algo que você falou no início, que você é um cliente da Amazon e você se encanta com a empresa. E o objetivo da Amazon, ele sempre foi esse, de encantar os clientes. A Amazon é uma empresa que tem como
um dos principais leadership principles nossos é a obsessão pelo cliente. Então, quando a empresa entrou aqui no mercado brasileiro, ela entrou com o mesmo modelo mental que ela tem em qualquer país que ela atua, que é nós objetivarmos olhar para o cliente, ver o que o cliente naquele mercado precisa e nós trabalharmos a partir dessa necessidade do cliente para implementar através de estratégias e ações. Aqui no Brasil não foi diferente, a nossa estratégia ela é muito clara, lean. Mas demorou um pouco, eu acho, para chegar com tudo igual tá chegando agora, né? Até porque a gente já fala da Amazon há muito tempo, né? Pô, eu queria muito que a gente tivesse a mesma operação que tem a Amazon lá fora, que a gente vai lá para fora, a gente se encanta, né? Porque o Amazon, same day e tudo ali funcionava muito bem. Antigamente a gente ainda não tinha esse mesmo padrão aqui no Brasil. Agora não, agora tá totalmente diferente, né? Eu peço qualquer coisa pelo aplicativo, você consegue colocar lá o Prime, que eu sou o Prime, chega no outro dia, chega uma coisa muito dinâmica, né? Isso está funcionando super bem. O que mudou para fazer essa virada e vir agora com tudo pro Brasil para fazer aí a diferença nas entregas, como tá fazendo para mim? O interessante é o seguinte, se nós formos fazer uma análise, um retrospecto e uma análise de quando que a Amazon de fato entrou no Brasil, né? A gente entrou em 2014 com operações de livros e Kindle, mas só foi em 2019, em janeiro de 2019, que nós expandimos, né, com retail próprio para outras categorias além de livros e Kindles aqui no Brasil. Então, bem dizer, nós temos uma operação com 3 anos de idade. É interessante porque quando a gente analisa a Amazon dos Estados Unidos, que inaugurou em 94, né, então já é uma operação com 28 anos, é uma operação muito mais madura, né? Então, o Brasil vai chegar num patamar de uma operação madura, como, se a gente considerar como madura a operação dos Estados Unidos e de alguns outros países, sim, mas tem também suas diferenças. Sim. Nenhum país é igual, né? Então, o Brasil ele tem as diferenças dele, os clientes do Brasil não são iguais aos clientes dos Estados Unidos, então quando a gente analisa pelo ponto de vista do cliente, é que nós vemos que as estratégias que a empresa está adotando no Brasil são estratégias muito interessantes. Até porque, aqui a gente fala, né, Brasil é 70% é rodoviário, né? Dependendo de outros países, esse número é muito menor. E a geografia do Brasil, a dificuldade de dependendo, existem locais que é muito pulverizado. Você não consegue chegar, é muito pulverizado. 5.500 municípios. Não, e você conhece Manaus, então você conhece lá a região, qual é a dificuldade, né? Eu mandei muitos produtos para lá também, quando eu estava atuando, de balsa e assim por diante. A gente sabe que algumas regiões têm um pouco mais de dificuldade. Eu acho bastante interessante no teu caso, né? Até porque você traz a experiência de outros países, a gente falou de México, Estados Unidos e outras regiões, né? E uma vez que você trabalhou exatamente nesses países, eu gostaria que você pudesse falar até um pouquinho quais são as diferenças do Last Mile, se existe alguma diferença para você do Last Mile desses países que você trabalhou para o Brasil, até porque agora a gente está falando dessa geografia diferente que a gente sabe que faz diferença nas operações. Existe sim diferenças, né? Quando você fala em transporte, vamos dar um exemplo do México, né? Que é o país que você comentou primeiro. O México ele é um país que ele tem uma população próximo de 200 milhões de habitantes e é um país pequeno, né? É um país pequeno, é um país com uma extensão territorial muito pequena e com a cidade do México como sendo muito central. Então, quando você fala, mesmo no que você falou no frete rodoviário, quando você fala em atingir todo o país do México, quase que a totalidade das cidades do México você consegue atingir em menos de 24 horas via rodoviário. Então, isso é uma coisa interessante de ser analisada, porque o Brasil não. Sim. O Brasil leva um pouco mais do que isso, né, para você atingir algumas regiões. Alguns dias a mais do que isso para você atingir o Nordeste, o Norte do Brasil. É aquilo que a gente fala, se você tiver que subir com a carreta para Manaus, a gente sabe que demora ali. Exatamente. Quando você fala em última milha, especificamente, aí você encontra as maiores diferenças, né? Você tem diferença cultural, diferença econômica. Então, você vai comparar a última milha da Austrália. A última milha da Austrália é uma última milha cara. Você tem as entregas, elas não precisam ter o cliente presente. Elas são entregas cegas que você deixa, que nem nos Estados Unidos, na porta do cliente. Eu vejo muito vídeo do pessoal fazendo aquilo, o pessoal pega ali. Aquilo pra mim não funciona na minha cabeça. No Brasil isso não existiria exatamente. Tem algumas cidades dos Estados Unidos e da Austrália também que existem pessoas que estão furtando, né? Eu vejo muito vídeo na internet, o pessoal deixa lá, aí vem alguém e pega a mercadoria da pessoa. Exatamente. No Brasil isso é inconcebível, né? Então, essa é uma diferença na última milha. Então, isso já cria uma diferença no nível de sucesso de entrega, né? Na eficácia da entrega. Então, essa já fica como sendo uma grande diferença. Outra diferença é quando você fala em áreas de risco ou áreas de difícil acesso. É simples quando a gente pensa que entregar numa área de risco bastaria alguém de dentro da comunidade para você fazer a entrega. Ok, facilita
facilita, mas não resolve às vezes, porque em determinados momentos você se depara com o fato de que numa viela, dentro de uma área de risco, você tem um endereço, casa número 12, e dentro daquela casa de número 12 existem 5 famílias morando. E a encomenda é para Maria, só que existem várias Marias lá dentro da casa de número 12. E a Maria que deveria receber aquela encomenda que não recebeu, acaba gerando um contato. Recentemente a gente estava falando com uma startup que chama Na Porta. E eles são especializados em implementar a operação logística em favelas, nessas regiões, exatamente também utilizando pessoal da região que já conhece os pormenores, já estão mais preparados e consegue estruturar ali a operação nesse processo de entrega, até porque você falou, existem várias Marias, mas geralmente ele conhece as Marias, então facilita um pouco esse tipo de atividade. A gente falando, inclusive, eu acho que nesse modelo que você falou do Last Mile, que você deixa na porta ali a entrega, lá não tem essa parte de você ter que assinar o POD, que sirva como um comprovante de entrega, diferente aqui no Brasil, que a gente sabe que aquele documento, ele vale judicialmente para mostrar que você tem o Proof of Delivery ali, todo o canhoto digitalizado? Não, isso é uma característica aqui do mercado local brasileiro. Na verdade, quando você olha para a nossa legislação, ela também tampouco exige que exista um POD assinado pelo cliente. Porém, se houver uma situação qualquer no PROCON, no juizado especial, pode ser que seja solicitado uma prova de que o cliente recebeu. E o POD, ele geralmente pode ser essa prova. Assim como também você pode ter diversas outras provas, como, por exemplo, a geolocalização daquela entrega. Então, se você tiver um sistema que inclua a geolocalização daquela entrega, já é interessante. Se você tiver um sistema que possibilite que você tire foto no momento da entrega, não do cliente que recebeu, obviamente, por questões de privacidade, já contribui. Bem como também do nome da pessoa que recebeu. Então, não necessariamente a assinatura ela é necessária. Se você for analisar pelo ponto de vista de produtividade, talvez você coletar a assinatura demande um tempo muito grande, que faz com que a tua entrega de última milha ela seja prejudicada menos em eficiência e custos, né? E aquele custo você não consegue offsetar pelo benefício de você ter assinatura. Isso eu não sabia que era só aqui, não. Acabei descobrindo aqui com você. Até para a gente entrar no nosso tema hoje é para falar sobre a eficiência operacional do Last Mile. Acho que a gente já conhecia um pouquinho do Rafael, conhecia um pouquinho da Amazon. Dando continuidade agora, falando um pouquinho operações, né? A eficiência operacional no Last Mile. Né? Com vocês aí, principalmente da sua área de atuação aí na Amazon, a gente sabe que a última milha ela é crítica, ela representa ali geralmente 30% do custo do frete, tem baixa flexibilidade, principalmente em períodos de forte demanda, e o pior de tudo, né, causa mais de 40% dos desvios de performance de uma entrega no comércio eletrônico. Ou seja, Last Mile é a interface física com o cliente, né? A gente sabe que, principalmente depois desses 2 anos, pandemia, né, os clientes ficaram ainda mais exigentes e as empresas elas estão precisando se reinventar cada vez mais nesse contexto de ter a satisfação do cliente, porque agora a gente fala de same day delivery, mas a gente tem pessoas que não querem receber same day delivery, quer receber daqui 1 dia, daqui 2, daqui 3. Então a flexibilização, ela tem se tornado um diferencial competitivo para as empresas. Levando isso em consideração, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho qual que é a melhor maneira de identificar esses problemas do Last Mile e trazer uma melhor solução, né, para cada problema que a gente sabe que acontece, vai continuar acontecendo, por isso que é importante as empresas se preparar para atender essa demanda conforme ela muda e conforme o cliente ele necessita que seja entregue ali no caso dele especificamente. Tuco, as ineficiências da última milha, elas são diversas. E o engraçado é o seguinte, apesar de você estar entregando numa mesma região, às vezes você tem 10 grandes transportadoras entregando numa mesma região. E o interessante é que você vai analisar os prazos de entrega dessas transportadoras e você vê que são equivalentes. Porém, quando você olha para os desvios de performance operacional, de uma é 2%, de outra é 8% e por aí vai. Mas por que essa incongruência? Por que esse gap tão grande entre uma e outra? Se nós estamos falando da mesma região no mesmo dia. Tudo depende de como que você encara o desvio operacional. Eu gosto de encarar o desvio operacional como uma oportunidade. Então, se você olha para esse número, esse percentual de desvio e faz uma análise profunda para identificar através de técnicas simples, como um 5 porquês, não é? Como um Ishikawa, você acaba encontrando as principais causas de desvio operacional. Geralmente, essas causas de desvio operacional, elas estão atreladas a falhas no processo de roteirização, roubos de carga, bem como também ineficiências do courier.
Então, se você faz uma análise do porquê que existem cada uma dessas falhas, você vai encontrar em cada uma das empresas razões distintas. Falha no processo de roteirização, por exemplo. Essa é uma das maiores. É muito comum que aqui no Brasil se faça uma divisão de rotas de última milha por faixas de CEP. Isso é uma coisa arcaica que vem de 20 anos atrás sendo feito até agora e que muitas ainda não mudaram para um sistema de roteirização simples. Dessa forma, você não consegue garantir que aquele courier que está saindo em rota, ele tenha a quantidade de pacotes suficiente para, primeiro, garantir que ele vai entregar aqueles pacotes nas horas de trabalho para as quais ele foi contratado para entregar e que ele tenha tão pouco eficiência no processo de carregamento do veículo dele, que às vezes nem a empresa nem eles sabem se a cubagem total daqueles pacotes vai caber naquele veículo. Então, isso já são coisas simples. Tecnologia. Então, se você não tem uma tecnologia de roteirização eficiente na última milha, você já fica contando com a surpresa. E durante os períodos de pico, isso é ainda mais crítico, porque você tem uma faixa de CEP que, em geral, gerava 80 pacotes e num pico pode gerar 250. Como que você consegue dividir aquilo para mais de um courier? Evitando, inclusive, que exista a ineficiência de 2, 3 couriers visitarem o mesmo endereço. O mesmo local. Sem um sistema de roteirização, sem uma tecnologia, você não consegue fazer isso. Mas hoje a gente sabe que tem inteligência artificial, a gente tem machine learning que ela aprende o que o motorista faz, aquilo que ele sabe e assim por diante, até porque tem locais que a gente sabe, alguns motoristas, por mais que ele tenha uma roteirização, não sei se existe acompanhamento ou não no caso de vocês, às vezes ele já conhece um pormenor que não foi levado em consideração ali pela inteligência artificial, e através desse modelo ela pode aprender e pode identificar talvez melhores rotas ainda mais, né, para fazer o processo de entrega. Como é que tem sido com vocês, até nesse processo de tecnologia? Vocês têm machine learning, têm inteligência artificial, têm meios de aprender ali também com o motorista a melhor maneira de estar fazendo para melhorar ainda mais essa etapa final de entrega? A Amazon Logistics tem uma tecnologia de roteirização própria na última milha. E é uma tecnologia muito interessante, porque ela leva em consideração não somente todos esses fatores que eu citei, como cubagem do veículo, distância total da rota percorrida, tempo de duração máximo da rota. Então, leva em consideração esses aspectos e vários outros, para poder criar uma rota que seja ideal para aqueles parâmetros que você setou no sistema. Então, quando você pega um motorista, inclusive, que está acostumado a fazer, por exemplo, aqui próximo à região da Paulista, e esse motorista ele é muito bem sucedido, o sistema ele automaticamente passa a assignar aquela rota para aquele motorista. Isso é uma coisa interessante. Não, eu perguntei isso por experiência própria, até porque eu já trabalhei em transportadoras em que a gente fazia o processo de roteirização, só que depois a gente ia ver que o motorista ele tinha feito um caminho diferente, mas que foi muito mais eficiente. E se você não colocar isso dentro do modelo que você está utilizando, você acaba perdendo a oportunidade de melhorar ainda mais a entrega, porque você está utilizando não somente uma análise quantitativa, mas também algo qualitativo que vem da experiência ali do... Aí é que entra o machine learning. O sistema, por exemplo, que nós atuamos hoje é um sistema que ele tem inteligência artificial e machine learning a ponto de ele aprender cada detalhe da rota constantemente. Então, o tempo de serviço que um courier leva em determinado endereço para ele desligar o carro, fazer a coleta do pacote, entregar o pacote, voltar para o carro e ligar de novo, só esse tempo, se chama tempo de serviço, o sistema já computa de acordo com cada endereço, porque tem endereço, pode ser que você leve mais tempo, porque existe uma portaria que normalmente é engargalada. Se você não tem machine learning, o sistema não leva aquilo em consideração, você pode aumentar o tempo da rota, na realidade versus aquilo que foi planejado. Ou vai colocar um tempo padrão de atendimento que sabe que não é a realidade. Não é a realidade. Exatamente. Então, por isso que o machine learning é tão importante. Então, não basta você simplesmente encontrar a rota otimizada. E como você falou, geralmente tem motoristas que têm uma rota otimizada porque eles já conhecem muito bem aquela região. E o sistema, ele não é bom o suficiente para conhecer tanto quanto o motorista. Agora, se o motorista ele faz isso, faz essa rota, tendo um sistema no celular dele fazendo o tracking de toda aquela rota dele, o sistema aprende com aquela eficiência e passa a propor aquela mesma eficiência para os próximos motoristas que vão fazer uma rota semelhante. Então isso é que é interessante. Com isso, você já consegue otimizar a última milha, não é? Pelo ponto de vista de sistemas de roteirização. Mas tem os outros aspectos que nós falamos também, que é segurança e pessoas. Isso é excelente. Falando até um pouquinho de a parte operacional, 2021, a Amazon inaugurou alguns centros de
distribuição. Eu ouvi muito daqueles relacionados a 2 deles que foi um na região Nordeste, Pernambuco, e o outro no Ceará. Vocês têm alguma estratégia específica para essa região, especificamente, ao levar operações para lá? Até porque você até comentou que recentemente, acho que inaugurou uma agora também, que você tinha comentado no nosso bate-papo aqui em off. Né? Imbu, né, exatamente. Imbu. Não, eu falei em off. Aqui no Imbu, então a gente está vendo que existe um crescimento preponderante, que estão trazendo toda a eficiência, aquilo que a gente conversou, né, da eficiência que já tem da maturidade nos Estados Unidos ou em essas regiões, está vindo para cá, para o Brasil. Qual que é a estratégia especificamente operacional que está aí sob sua responsabilidade? Vocês estão atuando não só na região Nordeste, mas lá especificamente também, que a gente sabe que precisa atuar, mas no Brasil em geral. E esses centros de distribuição que você comentou no Nordeste, eles não são especificamente de última milha, eles são centros de fulfillment. A necessidade desses centros de fulfillment descentralizados e localizados em regiões mais remotas do país, fora desse eixo Rio-São Paulo, eles são necessários justamente pelo ponto que nós falamos há pouco das distâncias geográficas. Sim, para atender. Então, se você não tem distâncias geográficas que favoreçam, é interessante que você, pelo ponto de vista de supply chain, consiga alocar pelo menos a curva A totalizada ou parte da curva A dos seus produtos lá regionalmente, porque dessa forma você consegue fazer com que a maior quantidade possível de produtos que são visualizados pelos clientes consigam ser despachados numa velocidade muito rápida, por estarem próximos já daquele cliente. Essa é uma estratégia que ela é normalmente adotada em qualquer país que tem distâncias geográficas maiores, como é o caso do Brasil. Eu vi uma pesquisa recentemente falando um pouquinho de e-commerce, em crescimento, assim por diante, que a cada 5 tentativas de entrega, uma ela gera algum insucesso, né? 5 por 1. Não sei se está atualizado ou não, mas pelo menos foi o que eu li. Essa taxa de insucesso talvez é explicada ali pela mobilidade das pessoas, às vezes não encontrar, até porque, como a gente falou, no Brasil a gente precisa entregar ali para pessoas, se não tiver ninguém em casa, a gente acaba não deixando ali o produto. E no caso de vocês, até porque a gente sabe que a Amazon ela foi uma das pioneiras também nesse contexto de PUDO, Smart Locker, Pickup Point, todo o contexto que hoje a gente sabe que está se tornando também comum no Brasil, né, das pessoas por não estar em casa, mas ter a opção de mandar entregar em determinado local que tem um locker, ela vai lá e pega o produto. Eu sei que lá fora funciona muito bem, mas no Brasil, como é que tem sido para vocês relacionada a esses locais que evitam, né, que a taxa de insucesso aconteça, uma vez que a própria pessoa ela pode escolher estar recebendo material em algum outro lugar que tem esse tipo de tecnologia? É um ótimo questionamento, Tuco, porque eu visualizo o locker mais como sendo um diferencial para o cliente, como uma opção a mais de entrega para aquele cliente, e não como meio de resolver um insucesso de entrega. Eu falo porque às vezes a pessoa mora sozinha, então não tem opção. Claro, exatamente. O ponto é que quando a gente analisa todas as necessidades que existem no mercado local brasileiro, eu vejo que o locker sim é uma necessidade, só que existem outras, pelo menos pelo meu ponto de vista, que são muito mais latentes. Se você for analisar aqueles 3 pontos que eu comentei, como são roteirização, segurança e pessoas, se eles forem muito bem tratados dentro da sua eficiência operacional, a eficiência operacional de entrega em dias de semana, de segunda a sexta, ela passa a ser de no mínimo 98,5%. Então, 1,5% você vai ter ali de desvios operacionais, dentre os quais alguns vão ser de cliente ausente. Agora, para você chegar a essa taxa, exige um trabalho muito forte nessas outras frentes que eu comentei aqui. Se esse trabalho ele não for feito, esse número ele pode ser, às vezes, 10 vezes maior do que o que eu estou falando, de desvio operacional. Eu falei com essa parte de desvio até porque existem empresas que não oferecem esse tipo de opção. Então, acaba tendo insucesso porque a pessoa pediu para entregar em casa, só que talvez ela não tenha uma operação eficiente, não tem essa opção e acaba tendo insucesso. No caso de vocês, não, já existe essa opção, ela pode receber em outro lugar. Por isso que é uma soma ainda mais daquilo que a gente falou, porque existem hoje vários modelos de PUDO, de lockers e vários outros que estão crescendo no mercado. Eu converso muito com um amigo da Pega Aqui também, que ele tem o João Cristofolini, né, que ele tem aí os lockers e assim por diante, pela Interpost. É o que a gente está vendo que está vindo, as empresas estão acreditando e ter esse tipo de opção faz toda a diferença também para atender um outro tipo de público, que é aquele que sabe que não vai estar em casa e às vezes tinha que mandar para a empresa, receber na empresa ou em algum outro lugar. Exatamente. É uma estratégia interessante? De se adotar no Brasil? Sim. Eu acredito em tudo que tem um time to market. Time to market do Brasil, visualizo que necessita de estratégias mais básicas, né, para corrigir a fundação da logística de entrega para o e-commerce. Corrigir esses desvios operacionais principalmente, melhorar os prazos de entrega e dar confiança para o cliente de que ele vai receber aquele pacote dele dentro da data prevista. Porque não basta você simplesmente dizer que nós vamos entregar aquele pacote em próximo dia e 10% dos clientes não receberem. Sim.
Sim. Você tem que garantir que uma quantidade mínima, de fato, vai ter um desvio operacional que muitas das vezes não depende de você, que é o fato do cliente não conseguir mesmo receber aquela mercadoria, ou por ele estar ausente, ou porque o endereço que foi inserido ele estava incorreto, e diversos outros fatores de natureza de força maior, né? Com tanta opção agora que a gente tem, né, de entrega, né, aquele que pode atender em casa, ok, aquele que não pode, locker, né, assim por diante, com essas opções. Um ponto até que me surgiu agora, né, que eu já vi acontecer, de às vezes algumas entregas em que por mais que a pessoa está em casa, a pessoa acaba não recebendo, porque o entregador em algum momento é aquele entregador que vai entregar no carro dele, né, que está descaracterizado e assim por diante. Não que isso aconteça com todos, mas eu já vi que isso aconteceu algumas vezes. Como é que vocês trabalham exatamente com isso relacionado a essa parte? Do cliente ele também se sentir na segurança, mas naquele momento que vai entregar, às vezes é uma pessoa que não tem aquela plena confiança daquela pessoa que está entregando e acaba não abrindo a porta. Porque hoje tem sido cada vez mais comum, né? Entregas em que pessoa física também pode atuar como um Uber ali de transporte e fazer a entrega de última milha representando uma empresa que vai até a casa da pessoa e fazer a entrega final. Essa parte de segurança, como é que tem sido para vocês também? Seguros? Essa parte final de última milha como um todo, tanto para o motorista quanto para o cliente. A Amazon tem hoje, a Amazon Logistics aqui no Brasil, um programa que se chama Parceiro de Entrega. E através desse programa Parceiro de Entrega, uma pessoa que tem o desejo de empreender, ela monta um negócio de transportes para a Amazon e começa a fornecer rotas. Essas rotas são de motoristas que possuem os próprios veículos e... Isso é super legal, até porque ele sempre vai escolher alguém que já está mais próximo, o atendimento vai ser muito mais rápido e automaticamente ele vai se sentir mais satisfeito. Mas a gente tem os dois poréns, a gente sempre tem também aquelas pessoas que talvez tenham um pouco mais de resistência. Exatamente, mas através de um programa como esse, se você faz um programa seguro em que o motorista que vai fazer aquela entrega, ele passa por um processo, por um funil de entrevistas muito bom e você investiga profundamente o histórico daquele motorista para saber se ele tem uma reputação idônea e se ele consegue prover um bom serviço, então isso já é uma forma muito interessante de você conseguir fornecer a segurança necessária para aquele cliente. Existe um programa lá fora do Brasil chamado Amazon Flex. Esse programa já é um programa um pouco diferente, que ele faz a última milha através de motoristas que têm um carro particular. Então eu tenho um Corsa e eu quero sair para fazer entrega lá na casa do cliente final. Através do programa de Amazon Flex, ele aloca 3 horas por dia dele, 2 horas, 4 horas, depende do que ele fala que ele tem disponibilidade de tempo, e ele faz entrega durante aquele período dentro do carro particular dele. É um programa muito interessante, ele também consegue prover bastante segurança, porque esses motoristas, eles também passam por um processo de screening muito parecido com o processo de um Uber, né? Então o Uber também consegue prover uma segurança para aquele cliente que está embarcando. Da mesma forma, o motorista do Amazon Flex. Esse é um programa que ainda não está aqui no Brasil, mas é um programa que a gente já utiliza lá fora. É um programa que ele é interessante quando você vê que você está exaurindo a capacidade do mercado de entregas na última milha. Quando você não tem mais opções e você vê que você precisa escalar com outros meios de transporte durante os períodos de pico, aí é o momento que você visualiza a necessidade de você operar com mais programas para fazer a entrega para o cliente final. E falando um pouquinho até da embalagem, né? Até porque eu acho que a embalagem também é uma maneira, né, de você ganhar o cliente na parte final, uma vez que a Amazon ela lida com muitos pedidos, né, inúmeros pedidos dia, e a embalagem ela tem se tornado um diferencial, uma vez que precisa se adaptar ali a cada necessidade, tipo e principalmente tamanho de produto, né, que vocês atuam. Como é que vocês trabalham a embalagem para otimizar espaço dentro dos veículos, aproveitar essa cubagem, né, que a gente falou, e ter a certeza de que vai estar utilizando a melhor possível para fazer a entrega final ali do last mile para o cliente? Engraçado que a embalagem ela pode também se tornar um ofensor, né? Se não for bem trabalhada, pode se tornar um ofensor de amassamento do produto, avaria, e esse é um problema crônico dentro do e-commerce. É que a gente só lembra da embalagem quando dá problema. Quando dá problema, exatamente. Agora, a embalagem, existe dentro da Amazon uma equipe específica, que não fica no Brasil, que é específica por fazer estudos de qual que seria a melhor embalagem de acordo com o perfil de produto que aquele país vende. Então, você analisa as curvas A, B, C do supply chain e analisa quais são os tipos de embalagem que melhor acomodariam aqueles produtos e que a perda de ar dentro daquela embalagem seria menor também, para você otimizar a cubagem, como você falou, né? Então, já existe uma equipe de estudos de cientistas
que fazem isso para o Brasil e para outros países, obviamente visando uma melhor utilização da cubagem. Isso é algo que é rotina dentro da empresa, né? E obviamente que quando você vai ver a espessura do papelão utilizado na embalagem, isso também conta muito, né? Porque quanto mais denso esse papelão, você tem que encontrar ali, obviamente, que é o ponto de equilíbrio. Você não precisa gastar muito dinheiro para ter uma embalagem que parece uma embalagem de madeira, mas você também não pode ser tão econômico ao ponto de ter uma embalagem que facilmente consegue ser amassada. Então, existem estudos para isso e graças à nossa equipe de cientistas, o que o cliente recebe hoje no Brasil é uma embalagem muito robusta, né? E própria para os produtos. Falando até um pouquinho agora de ESG, que a gente sabe que é um tema bem relevante, todo mundo está falando nessa parte de Environmental, Social, Governance, é um tema sido muito mais assíduo em eventos, em tudo. Hoje em dia as pessoas estão colocando uma pauta ESG porque mostra, né, que elas estão cada vez mais presentes, não só nas pautas de discussões, mas também nas empresas. Eu até tinha comentado recentemente que até para fazer bid hoje em dia, dependendo, você coloca alguma coisa de ESG para poder fazer esse funil, né, das empresas que vão estar participando. Tem se tornado isso cada vez mais comum. No caso de vocês, né, até porque a gente sabe que, no caso da logística da Amazon, quais são as ações que vocês têm tomado, né, planejado ou realizado para alcançar esse desenvolvimento sustentável que a gente sabe que é tão importante, principalmente se falando de última milha, que, como eu te falei, né, no início, 70% de tudo no Brasil é feito via rodo. São muitas, Tuco. Existe o Acordo de Paris, que vários países assinaram e empresas comprometeram para 2050 serem carbon free. A Amazon, ela se comprometeu a antecipar esse acordo em 10 anos. Então, em 2040, a Amazon se comprometeu a ser uma empresa zero carbono. Para isso, existem várias ações em curso fora do Brasil e no Brasil. Agora, o engraçado é que quando a gente olha para um projeto desse, que esse é um mega de um projeto, geralmente as pessoas associam mais a veículos elétricos, né? Opa, vamos então transferir os nossos veículos a combustão para veículos elétricos. Sim, é uma ação que você vai ter que tomar fatalmente nos próximos anos. Porém, não é só a única ação que pode fazer com que você tenha eficiência de carbono. Por exemplo, se você não tem um sistema de roteirização e você demora 8 horas para percorrer com o courier e 70 quilômetros para você percorrer de distância e entregar somente 50 pacotes, se você tiver um sistema de roteirização, naquelas mesmas 8 horas e 70 quilômetros, pode ser que você consiga entregar 120. Isso já é uma grande eficiência na redução de emissão de carbono, porque você precisa de menos veículos para você entregar a mesma quantidade de pacotes e percorre uma distância muito menor em quilômetros, consequentemente reduzindo muito a emissão de carbono. Então, a própria Amazon Logistics já tomou muitas ações como essa para poder reduzir a emissão de carbono. Então, tem ações que não somente estão refletidas na troca dos veículos a combustão por veículos elétricos, mas que também geram uma economia de carbono muito grande. Então, são ações como essa que a Amazon tem tomado juntamente com os veículos elétricos para que a gente consiga até 2040 ser uma empresa zero carbono. E você já tem alguma atuação que faz esse processo de medição para poder mensurar aquilo que está sendo feito e principalmente fazer algum processo de compensação? Por que eu estou perguntando? Eu fiz uma entrevista recente com o pessoal da Ecaplan, que eles fazem exatamente esse tipo de trabalho. A gente estava conversando sobre isso, que eles têm toda a característica para poder atuar fazendo o processo de medição, mensuração das emissões de CO2, da logística da empresa. Automaticamente, no final do mês, ele vem, né, com aquele quantas toneladas de CO2 foram emitidas e a empresa ela pode compensar isso através de apoio a projetos específicos que ela pode escolher, projeto da própria região que ela está, ou projetos no Brasil, né, para fazer todos esses projetos que trabalham com planta árvores e vários outros contextos. No caso de você, já existe esse processo de medição também? Existe um processo sim de mensuração, existe um time específico que faz toda essa mensuração, isso é que é bacana porque é um time que não está diretamente relacionado com operações, então é um time independente que faz todas essas mensurações e são os donos, inclusive, dessas ações de ESG, para atingir essa meta de carbono zero. As compensações, elas são de acordo com as necessidades existentes em cada mercado. Mas esse processo de mensuração, ele já está em curso hoje dentro da Amazon. Eu fico muito feliz de ver que já existe uma maturidade bem robusta no Brasil, até porque a gente fez comparativos, né, de outros países. Eu acho que é bastante relevante para a gente que está aqui, que gosta e que utiliza o serviço. A gente vê que essa eficiência ela tem se tornado abundante cada vez mais através
através da sua atuação também na empresa, né? E pela experiência. É um tema novo, né, Tuco? Então todos nós estamos aprendendo, não tenha dúvida disso. Eu mesmo estou aprendendo muito com essa questão de Climate Pledge da Amazon para atingir esse carbono zero até 2040. São muitas ações inovadoras e que eu olho para aquilo e falo, poxa, que interessante, deixa eu mergulhar um pouco mais aqui e aprender um pouco mais disso. Porque é um tema novo. A maioria dos profissionais que estão dentro dessa área, incluindo a mim, não entendem desse tema, né? Então, quanto mais conhecimento for difundido a respeito disso, melhor, né? Ainda mais para o nosso país, que é um país que, quando você vai fazer uma análise pelo ponto de vista de custos dos equipamentos, da troca de um equipamento a combustão por um equipamento elétrico, o custo ele não é assim tão interessante. Então, você é obrigado a entender muito bem do assunto para encontrar maneiras alternativas de você conseguir trazer a redução de carbono. Excelente. Nosso papo está chegando no final, né? Infelizmente está acabando. Eu gostaria, para a gente finalizar, uma vez que a gente sabe que a economia ela já está voltando com tudo nesse momento, a gente está vendo que 2022 agora, tudo está voltando ao normal. E gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, para finalizar, né? Quais as perspectivas, né, para 2022 associado ao planejamento estratégico relacionado à operação que você atua, né? O que podemos esperar para o Brasil com esse crescimento, um monte de CD sendo aí, vocês implementando, a eficiência operacional, tecnologia, o que podemos esperar da Amazon para que a gente consiga ainda cada vez mais parar de fazer comparações e realmente já ter tudo funcionando 100% para a gente aqui também. Trazer cada vez mais sorrisos para os nossos clientes. Esse é o nosso objetivo. Então, continuar crescendo para que cada vez mais clientes fiquem sorrindo aí quando recebam seus pacotes. Esse que é o nosso objetivo diário. A Amazon Logistics vai continuar a expandir com esse objetivo de trazer cada vez mais sorrisos e resolver muitos dos gaps, muitas das pendências que o nosso país tem dentro da logística, mas sempre com esse objetivo final de encantar o cliente, que é o objetivo maior da Amazon. Tá aí, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade que você teve de contar um pouquinho da sua história pessoal e profissional aqui pra gente no Guia Cash. Eu gostaria que você pudesse, para finalizar, deixar os seus contatos e principalmente fazer as considerações finais pra gente. Claro. Bom, primeiramente, obrigado a você, Tuco, obrigado a todos que estiveram fazendo parte aqui desse podcast. Meu contato, para quem quiser falar comigo, é rafael.caldas@gmail.com. Quem quiser me mandar mensagem, fique à vontade. Fico à disposição. Sempre que você precisar falar um pouco mais sobre logística, fico à disposição para trocar esse conhecimento. O Guia Cash ele teve a honra de receber Rafael Caldas, que é líder da Amazon Logística no Brasil. Se você gostou desse episódio, como eu falei, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, também deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/guiacast. Você também pode me encontrar no LinkedIn. É só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Rafael Caldas, que te envia um Guia Cash. Abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.